atualmente coordenador adjunto da Câmara Civil do CREA São Paulo, e com certeza deve ter alguma internet das coisas nessa geomática toda que ele falou, né? Então, fica aqui, professor Segantini, fique à vontade. Obrigado, Douglas, pelo convite de estar aqui essa noite, nessa conversa. A minha tarefa é um pouco árdua, que é tentar mostrar o que é a geomática e mostrar a importância da geomática na engenharia, e principalmente para nós, engenheiros civis, que ainda existe um certo preconceito do que é ser topógrafo, numa linguagem antiga, né? E como professor na área de engenharia civil, há 32 anos aqui na Escola de Engenharia de São Carlos, eu sinto na pele o que, vendo os alunos da engenharia civil, não é o pequeno, o grande preconceito que tem com a topografia, né? De virar o nariz, né? Não gostar da topografia, porque não consegue enxergar essa importância. E já tive várias experiências de alunos que depois nos procuram para tirar dúvidas, professor, realmente o senhor tinha razão e agora eu me deparei com essas situações. Eu vou fazer a minha apresentação, vou ter que acelerar aí, né, para a gente conseguir cumprir, pelo menos mostrar parte de vocês, para vocês o que é isso. Eu vou dividir em 3 grandes partes, então vou falar um pouco, eu vou pegar um pouco da história. Eu gosto sempre de falar da história, porque o presente vem de um passado, e se queremos ter um futuro, esse futuro depende de um passado, né? Então, vou falar um pouco aí das primeiras ideias do homem antigo, as grandes viagens, de uma forma bem rápida, definir o que é de geomática. Então, numa primeira parte, a segunda parte, o que é geomática, os problemas da geomática, e depois ver os dados, aí que vai entrar a parte informatizada, o que é a geomática hoje. E vamos deixar aquela ideia da topografia, aquela topografia de teodolito. Isso não existe mais, né? A topografia de Trena, a topografia de teodolito, hoje, não cabe, não nos pertence mais. Então, tudo surge do seguinte: um homem antigo. O homem sempre teve a preocupação de conhecer o espaço onde vive, né? Falamos agora da casa inteligente. Eu quero conhecer o espaço onde eu vivo. Eu quero ter o controle disso, né? Mas isso não é ideia nova, isso aí vem desde a antiguidade, desde o homem da caverna. Por que era limitado o conhecimento do espaço daquela época? Não existia meios de transportes, existia um monte de mito, tem um monte de história por trás disso. Então, tudo era limitado. O homem ainda não dominava a navegação marítima, então era a pé e no lombo do animal, né? Então, ficava muito restrito. E conhecer a Terra, agora vamos falar numa linguagem de engenharia, de engenheiro, eu quero saber que geometria tem essa Terra, né? Então, aí vem dentro da história das diversas formas da Terra, das mais absurdas. A Terra é quadrada. Mas como que a Terra é quadrada? Porque eu vou pinçar lá da Bíblia, e diz que a palavra de Deus tem que chegar nos 4 cantos da Terra. Então a Terra tem que ser quadrada, ou um quadrilátero, né? Então tem várias histórias. E aí, dentro dessa história, tem 2 personagens de grande importância, que são Pitágoras e Aristóteles. E se a gente olhar ali dentro dessa imagem, né, que são os pensamentos dos filósofos da época, o dualismo, né, entre a ideia de céu, de terra, a ideia de esfera celeste, que aí vem aquela ideia, o que é céu, o que é terra, quem vive no céu, quem vive na terra, tem toda uma história disso. Daí surge uma figurinha que não nos é muito comum, muito conhecida. De onde surgiu aquela estrela, né? Essa imagem surge de onde? Surge das ideias da formação do que é a terra. Fogo, terra, ar, espírito, entra a ideia de espírito, que estão nos vértices dessa formação, né? Então tem toda uma história filosófica,
tem toda uma história religiosa, né, por trás de tudo relacionado o que vem a ser a Terra, o que vem a ser a geometria da Terra, né? Daí é uma grande discussão, mas qual é a forma da Terra? Aí tem toda uma história até chegar que Pitágoras disse, a Terra é redonda. Ah, mas por que a Terra é redonda? Ah, porque Deus é perfeito. Tudo que Deus cria é perfeito. Ah, qual é a figura geométrica perfeita? Círculo. Então, a Terra tem que ser circular, se ela é perfeita. Então, a ideia, eu estou sendo de uma maneira bem rápida, bem assim, grosseira para explicar isso, mas passou por isso, né? E agora, como provar isso? Como provar que essa Terra é redonda? E isso aí não existia ainda a experimentação. A experimentação é recente, século XV, século XVI. Então, tudo era justificado pela filosofia, pelo campo das ideias. Ah, mas foi Pitágoras que disse. E o pior, Aristóteles veio e falou assim, não, Pitágoras está certo. E aí são dois nomes fortes, e entra aquela história, né? Argumento de autoridade. Ah, são aqueles dois que estão falando, então é verdade. E essa ideia perdurou. Agora, vamos tentar provar isso. Aí até que chegou um cara lá, Eratóstenes, que fez o grande experimento de Eratóstenes, e comprovou, essa Terra realmente é redonda. E mediu essa Terra. E o mais curioso isso, nós estamos falando de 250 anos antes de Cristo. O cara conseguiu medir a Terra com uma precisão de 364,25 dias. Daí fala, mas 0,25, então quer dizer que a cada 4 anos, 0,25 dá um dia. E aí temos o 29 de fevereiro. Né? Então estou falando isso há mais de 2.200 anos atrás. O homem já conseguia medir isso, né? Que hoje, se mandar medir hoje, não vamos conseguir, mas o cara mediu. Não tinha o experimento dele é bastante interessante, não tinha celular, não tinha comunicação nenhuma. Como que ele conseguiu fazer? E como que ele conseguiu medir? Né? Então tem toda essa história. E tudo que se passava no homem era observação. Como é que você justificava, né? Nós vivemos isso, eu lembro quando eu cheguei em São Carlos em 85, acho que alguns deveriam estar aqui, pelo menos o Douglas. Não, o Douglas já morava em São Paulo. Mas vocês devem lembrar bem a passagem do cometa Halley. Existia todo um mito do Halley. Tem uma história do Halley que, quando foi visto pelas primeiras vezes, quantas pessoas morreram, quantas pessoas ficaram doentes da cabeça, porque aquele fenômeno não tinha explicação. Os deuses estão bravos, então tem muita história, mitologia religiosa em cima disso. Então, quando o Halley vier a passar a próxima vez, vai ser o fim do mundo. Eu lembro dessa história de criança, que um dia o Halley vai voltar. Eu cresci. Quando eu chego em São Carlos, o Halley vem, o Halley vai chegar. E foi uma decepção, vamos lá para o Broa um dia à noite, para ver o Halley lá na escuridão do Broa. Aí passa aquela pintinha branca lá no céu, sem graça, fotografando. Por quê? As observações, as pessoas não conseguiam provar nada, criava-se suposições, e se viesse de uma pessoa que tinha considerada gabaritada, aquela suposição virava lei. Então, as observações têm lá as suas importâncias, mas também têm lá os seus grandes problemas, né? E vivemos uma grande era das trevas, durante a Idade Média, que foi aquele período onde, se você não concordasse com o que a igreja falava, você tinha um problema. Era a famosa fogueira, né? Copérnico viveu isso, né? Quando a teoria do geocentrismo e do heliocentrismo. Quem falasse que a Terra não era o centro do universo ia para a fogueira. Aí vem um cara falar, não, a Terra não é o centro do universo, é o Sol. Aí é a teoria do heliocentrismo, né? Então, isso também, muitos foram parar na fogueira por causa disso, que nós chamamos a época das trevas. Até chegarmos aí no século XIV, século XV, que começam a surgir as grandes ideias.
vem o iluminismo, vem o renascimento, vem aí, nasce a experimentação, aí a ciência começa a aparecer, né? Deixa de ser a suposição, entre aspas, e agora nasce a experimentação, que vem dar voz à ciência, né? E daí vem as grandes viagens, que não podemos negar, a grande contribuição nas grandes viagens, dos descobrimentos, novas terras. Temos as grandes viagens de Marco Polo, né? As viagens de Magalhães, e tem todas as histórias das grandes viagens, e aí a história da grande viagem, do caminho para as Índias, e aí acidentalmente os barquinhos encostam na costa brasileira, na Bahia. Não vieram, segundo a história, não vieram para descobrir o Brasil, uma versão da história. Não, eles queriam ir para o caminho das Índias, mas desviaram, chegaram aqui. Outros dizem que não. Existe uma outra versão da história que diz, não, os espanhóis já haviam chegado na foz do Amazonas, o Vicente Pinzon. Então fala, peraí, 1492, Colombo chegou lá na América Central. 1498, Pinzon chega na foz do Amazonas. Opa, então quer dizer que deve ter terra embaixo, então vamos caminhar nessa direção. Isso é uma versão. E aí os portugueses chegaram no Brasil, né? Então tem o famoso descobrimento do Brasil, que não foi nada de, segundo uma versão, nada de casualidade. E aí surgem os primeiros mapas, né? Os primeiros mapas do mundo, né? Tem anteriores a esse, mas eu trouxe esse como exemplo. Você olha ali o Oriente, a parte oriental, e pega a parte ocidental da Europa, e ali no meio não tem nada. E aí que nasce, nas grandes viagens, que vem descobrir a América, né? Vamos dizer, as Américas, né? E aí surge uma ciência, que é a cartografia, já no século XVI, com o Mercator, que é o cara que começa a pensar em como mapear. Agora a gente está começando a fazer levantamento, e como que eu vou mapear? Como é que eu vou criar mapa? E esse cara, que criou um dos sistemas de projeção cartográfica, que é um sistema que nós utilizamos no Brasil. Vocês devem ter ouvido falar, o sistema UTM, Universal Transversal de Mercator, que nasce com as ideias de Gerardo Mercator, tá? Então já começamos a ver a geomática aparecer aí, que é a parte de cartografia. O surgimento da ciência experimental, século XVI. A partir do momento que surge a experiência, a ideia de experiência, tudo tem que ser testado, a ciência agora vai aflorar. Aí começa a ter o grande surgimento dos grandes descobrimentos da ciência. Oh, desculpa. E agora aqui. Vamos falar aqui agora no século XVII. Olha, Eratóstenes, século II antes de Cristo. Agora vamos falar século XVII depois de Cristo. 19 séculos depois, um cara resolve estudar novamente a Terra. Foram 19 séculos de trevas, entre aspas. Que a ideia era o seguinte: olha, eu quero provar que essa Terra é ou não redonda. Aí um cara vai estudar isso, que é um geodesista francês, Picard, vai fazer um estudo, tentar repetir, já agora com uma experiência diferente de Eratóstenes, e consegue medir a Terra com um valor aproximadamente de Eratóstenes. E o interessante, hein? Eratóstenes, no século II antes de Cristo, se você comparar o valor que ele obteve com o valor de hoje, Eratóstenes errou 2% na medição. Então ele tem que valorizar isso, porque toda a cartografia que existiu até então usou a Terra como esférica. Todos os cálculos eram feitos em cima de uma Terra esférica, com aquele valor de raio, né? Então foi essa grande contribuição. E depois vem um outro geodesista, Cassini,
E tivemos aí um problema na história, que Newton disse o seguinte: a Terra não pode ser esférica. Isso já foi um bafafá na época. Como que Newton vai falar que a Terra não é esférica? A Terra, criada por Deus, Deus é perfeito, a esfera é perfeita. Newton falando, não pode ser perfeito, não pode ser esférica. Por quê? Por causa do movimento de rotação. A Terra, como não é uma estrutura rígida, o fato dela girar tem que gerar uma deformação ao longo do eixo equatorial. É a teoria do liquidificador. Você gira ali o eixo, o líquido sobe na parede do liquidificador, se ele se expande. Então, falou, essa Terra não pode ser esférica. Então, ela é uma elipse alongada ao longo do eixo equatorial. Aí vira o francês e fala, não é assim. Como ele gira, essa deformação não é ao longo do plano equatorial, é ao longo do eixo. Então ela pode ser até uma elipse, mas é uma elipse para cima. E aí surgiu a controvérsia entre franceses e ingleses. Como provar isso? Então tem que criar uma expedição, uma vai medir um arco de meridiano lá no Polo Norte e um vai medir um arco de meridiano no Equador. E um dos valores desse arco de meridiano, que aquelas duas figuras ali está mostrando, as duas figuras da direita, se Newton estiver certo, o arco de meridiano aqui no Equador vai ter uma curvatura maior do que no polo. Se for o contrário, e aí foram fazer essas expedições, chegaram à conclusão: Newton estava certo, a Terra é um elipsoide. E aí diz, que Newton, gozando dos franceses, fala, que Newton, enquanto os franceses foram passar frio no Polo Norte, Newton, confortavelmente sentado na poltrona da casa dele, já sabia que a Terra era daquele jeito. Então, tá bom, a Terra é um elipsoide. Aí agora, mas qual o tamanho desse elipsoide? Então tem que saber o tamanho. Mas vem um outro cara. Onde que eu vou aqui? Para voltar. Aqui, já voltei. Já está funcionando aí? Beleza. Aí vem um outro cara chamado Gauss e fala assim, não, essa Terra, ela não é esférica, ela não é um elipsoide, ela é uma figura indeformada. Ela não pode ser regular, porque um elipsoide é regular. Mas por que não pode? Não, porque ela é formada de elementos de diferente densidade. Então ela não pode ser toda certinha, Então ela é toda deformada. Então ela é mais ou menos essa estrutura aí, essa imagem. E aí nasceu a ideia do geóide, que na realidade, a Terra, ela é uma energia equipotencial, que varia ao longo do tempo. Essa é a ideia de hoje. E daí vem a ideia do geóide. Então a Terra é essa estrutura aí, que muda ao longo do tempo. Só que para estudar a Terra, agora vamos pensar como topógrafos, como geodesistas, como essa Terra não é matematicamente definida, eu tenho que criar uma superfície matemática para que eu possa fazer cálculo em cima dessa superfície. E aí resgatou-se a ideia de uma Terra elipsóidica. Qual é o elipsoide que melhor se adapta a esse geóide? E daí vem as ideias de ter vários elipsoides. Por isso que nós temos várias denominações de elipsoides. Porque é feita medições ao longo do ano, de épocas, de anos, para ver qual que o melhor se adapta a esse geóide. E a partir daí, a geomática ganhou vida. E agora, o que é geomática? Estou falando geomática, mas o que é geomática? Então, geomática é a ciência que trata da coleta, da armazenagem, análise, transmissão, gerenciamento de
informações espaciais. Então, isso é geomática. Tudo que trata do que está descrito aí e relativo à informação espacial é geomática. Numa linguagem mais simples, o que trata a geomática? Trata de determinar posição de pontos. Trata de determinar coordenadas de pontos. Só que a coordenada de pontos, você tem que dizer, ela vale para um referencial. Você tem que dizer qual o seu referencial. Exemplo, eu quero determinar a coordenada desta cadeira. Dizer que no espaço dessa sala, ela está ocupando um local. Mas que local? Aí agora eu venho para a questão da referência. Se eu tomar aquele canto lá como referência, e aquilo lá, eixo Y, eixo Z, então eu vou ter X e Y. Então eu posso chegar lá, a cadeira está na posição XY e a referência é aquele lá. Então ele tem um valor de coordenada. Se eu pegar aquele canto lá de trás, os valores x e y vão ser diferentes. Mas a cadeira está no mesmo lugar. O que mudou? A referência. Daí a importância para nós na geomática de dizer o seguinte: toda vez que você descrever um ponto, você descrever uma área, você descrever qualquer elemento no espaço, você tem que dizer qual é a sua referência. Porque senão, isso, aí você vai cair no campo das coordenadas, né? Em 3D, x, y, z. E agora, a quarta coordenada, que é o tempo. Porque essa Terra muda. A referência muda. Então, toda vez que você falar numa coordenada, você tem que falar, essa coordenada foi medida quando? Tal época. Quem já trabalhou com topografia, os engenheiros civis, já ouviram, antigamente a gente trabalhava na topografia, trabalhava com azimute magnético. Não é? Então, se você pegar uma área, um alinhamento, foi determinado há 30 anos atrás, e o azimute dele era esse valor. Se você for lá hoje e for medir esse azimute magnético, vai dar diferente. Por que é diferente? Porque o eixo da Terra mudou, o eixo da Terra muda ao longo do tempo, então esse ângulo mudou. E aí nós vimos em topografia que é atualização do azimute, ou atualização do rumo. Aí você tem que saber qual o valor da declinação magnética, ver a declinação magnética daquele local, multiplicar pelo número de anos, para você fazer a atualização do azimute. Aqui em São Carlos é de 9 segundos ao ano, a variação da declinação magnética. Então, um alinhamento medido há 30 anos atrás, 30 vezes 9, 270 segundos, corrige o ângulo desse valor de 270 segundos. Tá? Então, a geomática trata disso. Tudo que se relatar, coleta, a gente vai ver, coletar dados, eu posso usar várias tecnologias. Armazenar, que ambiente eu vou armazenar isso? Vou analisar como vou analisar esse dado, gerenciar, transmitir esse dado, vou colocar numa nuvem, vou ter um terminal aqui, o que eu vou fazer? Como é que eu vou transmitir? Vou transmitir via celular? Eu vou ter uma torre que manda? Né? E aí tem a geomática. Essa é a minha visão de geomática. A geomática tem como ciências básicas a computação, a matemática e a física. Eu encaro a geomática como uma árvore, onde ela tem vários galhos. E aí tem a engenharia de transportes, onde eu atuo, a hidrografia, cartografia, planejamento urbano, geodésia, fotogrametria, meio ambiente e várias outras ciências. Então a geomática vive numa simbiose com várias outras ciências. Aonde existe geomática hoje altamente aplicada? Na medicina. O que é um ultrassom? É uma imagem. Como que o cara vai medir ali aquele tumor, aquela
aquele problema que tem lá, usa técnicas de mensuração, é análise de imagem, é sensoriamento. É geomática que está ali dentro. Foi um médico que construiu aquilo ali? Não. Foi um engenheiro, foi um físico. O médico pode dar a ideia, eu quero medir isso, eu quero medir aquilo. Mas quem construiu o aparelho foi um engenheiro, um físico. Curioso, todo o desenvolvimento da parte de estudo cardíaca do professor Zerbini e do doutor, faleceu há pouco tempo, Jatene, Adib Jatene, que foi desenvolvido lá no hospital, não, Icor e o outro, que é do estado, Dante Pazanese. Curiosidade, o chefe do laboratório do professor Adib Jatene é um engenheiro mecânico de São Carlos, formado aqui em São Carlos. Ele que desenvolveu toda aquela questão de válvula, é daqui de São Carlos. Precisa saber se ele tem CREA e se ele faz ART. Problemas da geomática. Como desenvolver mapas, cartas, modelos numéricos de terreno, perfil topográfico, representação de plantas. Aí vem as definições do que é uma carta, o que é uma planta, o que é um mapa. São coisas diferentes, que são escalas diferentes, e são tratadas no dia a dia como a mesma coisa. Não são. O grau de informação é diferente, né? E aí o problema da geomática, coordenada. Quando você fala, conheço a coordenada de um ponto, que coordenada você conhece? Tem vários tipos, é plana, é cartesiana, é polar, é geodésica. Então você tem que descrever isso. Outro, qual o sistema de referência? Qual é o elipsoide que você está usando como sistema de referência? Nós temos um problema sério no Brasil quanto a isso. Nós utilizamos durante muitos anos o referencial SAD 69. E agora utilizamos outro, que é o Sirgas 2000. E o IBGE já deu 10 anos, a partir de 2005, dizendo todo o trabalho no Brasil de geomática, na área das engenharias, o referencial vai passar a ser o Sirgas 2000. Isso em 2005, deu 10 anos de transição. A partir de 2015... Não, eu ia comentar isso. Esse é o problema. Só que quando fez isso, esqueceu de criar uma transição de um sistema anterior, que era o Córrego Alegre. Então, no Brasil, hoje, nós temos 3 sistemas de referência. Então, quando você vai fazer um trabalho, hoje, para o IBGE, todo o trabalho tem que ser feito no referencial Sirgas 2000. Mas existem algumas empresas, como por exemplo a própria Petrobras, que não utiliza nenhum dos 3. A Petrobras tem um sistema próprio. Se você vai na Bahia, é o sistema Aratu. Se você vai no campus, é o sistema Macaé. Eles criaram um sistema de referência para eles. E aí, me permita, você vê como é que é a coincidência? Usando a imagem, essa imagem eu já vi usada em várias coisas. Por que aconteceu isso? Projetos feitos com sistemas de referências diferentes. É lógico que isso é uma abstração da imagem, né? Mas serve para ilustrar que dentro de um projeto de engenharia, e aí é que vai a importância da geomática na engenharia, de você, quando vai fazer um projeto de engenharia, dentre as várias decisões que você tem que fazer, qual vai ser o meu sistema de referência. E isso é um problema sério no Brasil, porque normalmente as grandes obras são feitas em loteamento entre empresas. E se você sai com uma rodovia, imagina, sai um projeto que vai sair uma rodovia daqui de São Carlos e vai para Bauru, aqui Jaú. Só que vai ser 50 quilômetros a empresa A, 50 quilômetros a empresa B. Só que a empresa A vai sair daqui de São Carlos
e a empresa B vai sair de Jaú. Se eles não utilizarem o mesmo sistema de referência, vai acontecer isso. O meu mestrado, quando eu comecei a fazer o mestrado em 85, eu fui estudar a Ferrovia do Aço. O pessoal jovem hoje não vai saber o que é isso, mas os mais antigos vão lembrar. Era um dos grandes projetos na época da ditadura militar, né, como teve Itaipu, Angra dos Reis, Transamazônica, e tinha a tal da Ferrovia do Aço. Então a Ferrovia do Aço era o quê? Trazer o minério de ferro do Triângulo Mineiro para os portos e para portos do Rio de Janeiro, para porto aqui de Santos e para Cozipa, que é a grande siderúrgica. No meio do caminho, que ia passar por Volta Redonda, que tem a siderúrgica nacional, e aí algumas outras usinas iriam ser construídas ao longo dessa rodovia. Ok, era uma rodovia de 1.500 quilômetros, loteada entre 15 empresas. Começaram a rodovia sem uma folha de projeto. Ferrovia, desculpa. Vamos fazer. Aí tinha uma empresa na época, Figueiredo Ferraz, que era a Odebrecht da época, né? Vão coordenar isso aí. Resumo da obra: o que tem de obra inacabada. Tem um grande exemplo, o grande tunelão, chamado tunelão, era um túnel de 8.500 metros. Então esse túnel ia ser escavado ao longo de uma montanha. Na hora que abrisse a boca do túnel, esse túnel tinha que chegar num viaduto. Só que na hora que perfuraram, na hora que colocaram a cabeça fora do buraco, cadê o viaduto? Estava 22 metros fora. O que fizeram? Explodiram lá aquilo para não ficar aparecendo e vão construir outro. Dinheiro, obra pública. Para quem viaja eu convido a vocês a prestar atenção, o Globo Repórter periodicamente repete reportagens. É cíclico isso. Uma das reportagens, principalmente agora em época de eleição, obras inacabadas. E eles mostram, por exemplo, você pega ao longo da Rio Santos, você vai viajando ao longo da Rio Santos, você vê várias pontes ligando nada a lugar nenhum, que era um projeto da Rio Santos passar por lá. E aí continua sendo a Rio Santos, que é hoje, estão lá aquelas pontes abandonadas. Tá? Projeto. Problema da geomática. A questão dos programas de topografia. Poucas empresas hoje utilizam. Os programas de SIG, que virou uma febre, todo mundo quer usar sistema de informação geográfica. Mas precisamos de técnicos disso. Nós não temos bons técnicos na área de sistema de informação geográfica. Não temos bons técnicos que dominam os programas de topografia. Vou mais além, em coisa importante para a engenharia, não é para nós na área, é AutoCAD. Os nossos alunos de engenharia, se você pega numa turma de 50, quantos sabem trabalhar com AutoCAD? Quantos engenheiros sabem trabalhar com AutoCAD? A nossa geração, se me der o AutoCAD na mão, eu peço auxílio aos universitários. Só que eu gosto de enfatizar que o AutoCAD, o D, é de design. Drawing. É para engenheiro projetar, não é para desenhista. Para desenhista. É isso aí. Né? Então, tem essas áreas, né, dos programas, os programas aplicativos, fatores que contribuíram para a geomática. A radiodetecção, sistema de medição, os computadores. Sou do tempo, quando eu fiz curso técnico, que alguns aqui, os mais antigos, essa geração não teve essa experiência. Para fazer conta, muitos usaram regra de cálculo, que eu acho que é um crime não ensinar a mexer com regra de cálculo nos cursos de engenharia hoje. Não fazemos conta com a máquina Facite, daquela que manivela para frente, manivela para trás, manivela para frente, manivela para trás. Usava tábua de logaritmo, tínhamos que fazer interpolação de valores angulares.
Agora hoje não, hoje você pega no celular, nas maquininhas e resolve tudo. Computador, eu lembro na minha época que eu comecei engenharia, no ano de 79, comprar um computador, mas nem pensar. O IBM 1130 da minha universidade era metade dessa sala, que faz menos coisa que hoje com um celular faz. Essas Xing-Ling, as calculadoras Xing-Ling que a gente compra aí, né? A tecnologia dos instrumentos, o quanto que evoluiu dos teodolitos para chegar às estações totais. E não temos como negar que tudo isso, todo esse desenvolvimento tecnológico nasce aqui, ó. Corrida espacial. Até na indústria automobilística, na indústria da aviação, tudo resultado da corrida espacial. E daí, não podemos... Vamos ver se o pessoal lembra dessa musiquinha. Vocês não lembram, vocês são jovens. Viu? Isso aí, para mim, na nossa geração, dia 19 de julho de 1960 aí, uma frase histórica: um pequeno passo para o homem, um gigantesco passo para a humanidade. Sem sombra de dúvida. Assim como nós temos o marco lá da tomada de Constantinopla, divide a idade antiga, a idade média para a idade contemporânea, 19 de julho de 69 é o grande marco para a geomática. Que foi o homem levar, que tem uns que tem controvérsia, né? Será que o homem foi na Lua mesmo? Será que isso não é montagem? Isso não é uma holidiana? Né? Ah, mas aquela bandeirinha que aparece lá, ela está mexendo. Como que lá no espaço a bandeira vai? Então tem um monte de história. Vai lá no YouTube lá que você acha um monte de coisa, né? Mas, sem sombra de dúvida, isso foi um marco para a tecnologia que temos hoje, da tecnologia espacial de posicionamento, né? Que é você levar uma nave no espaço e trazer em segurança de volta. É todo o controle que tem da telemetria, da comunicação, o que desenvolveu, né? Hoje a Fórmula 1, que está todo esse desenvolvimento, vem daí, ó. Como é que o cara lá no box consegue conversar com um piloto a 300 km por hora? Como que ele consegue controlar a pressão do pneu, saber que aquele pneu está na hora de trocar? Que hoje o piloto não faz praticamente nada, né? Eu sou saudosista da Fórmula 1 do Emerson Fittipaldi, do Nelson Piquet, que o piloto tinha que ter braço. Ele trocava 5.000 vezes a marcha durante a corrida. Ele chegava no final da corrida, estava com a mão cheia de sangue, de tanto ficar trocando o câmbio. Hoje não, né? Hoje ficou tudo fácil. Como pode coletar dados? Opa! Deixa eu voltar aqui. Tecnologia de hoje, vamos começar a falar de hoje. Temos hoje as TPS, as estações totais. Lembra da primeira estação total que eu medi? Só conseguia medir 100 pontos. Armazenava 100 pontos. Hoje, infinito ponto. Nego nem fala mais, 10 mil pontos, 20 mil pontos, esquece disso. Então eu posso coletar pontos com estação, posso coletar pontos com GNSS, o GNSS, Global Navigation Satellite System, que hoje, vamos ver ali, não é só o sistema GPS, que é o sistema americano, existem outros sistemas de outros países, né? Posso coletar dados com medidor eletrônico, né, de fácil aquisição. E tem um filminho bem rapidinho, de hoje estações que precisam de um operador só. Ela faz tudo. Então, tem uma estação desse tipo, que ela é uma estação coleta imagem e coleta dados, e apenas um operador, o cara só vai andando com prisma, a estação vai acompanhando, ele para lá da estação, ela já registra o dado, ele pode demarcar os pontos que a estação, eu quero que você marque aqui, 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 aqui,
e a estação sozinha vai fazendo a demarcação, né? Ela tem um sistema de câmera também, de filmagem, né? E ela coleta o dado e aí você usa dentro de um software e você consegue quantificar volume, né? Então, é o que eu estava falando, você coloca a estação, ela tem uma imagem, fala, eu quero que você meça esses pontos, e ela mede, né? Então, sobre esse instrumento aí, a gente ficaria falando um tempão. E hoje, tem o sistema de medição por nuvem, que aí são os scanners. Então, o scanner terrestre, que faz a varredura o scanner, pensando numa máquina de scanner mesmo, né? Ele vai passando e vai coletando uma nuvem de pontos, que aí são milhões de pontos. Depois tem uma outra ilustração ali. Tem vários tipos de scanners, né? Tem os scanners terrestres, os scanners aéreos, que fazem as varreduras aéreas. Na área de sensoriamento remoto, os sensores aéreos digitais, que pode ser usado na fotogrametria, o sensoriamento remoto através das imagens de satélites, a fotogrametria digital hoje. E aí a grande ferramenta, né? O Google Earth. Só chama atenção, Google Earth não pode ser usado para fazer medição de precisão. Existe um erro muito grande de pessoas quererem usar o Google para fazer medição de precisão. Você pode fazer medição estimativa. Existem prefeituras que atualizam IPTU com imagem de Google Earth. Então, estagiário que fica ali. Mas hoje já tem sistemas que já fazem a leitura e já quantifica as áreas. Pega área de telhado, né? Aí só um exemplo de uma imagem do Google Earth, que eu peguei aqui da nossa, tem ali a nossa associação, nós estamos ali. E o interessante dessa imagem, que se você for, essa imagem atualizada de São Carlos, é uma imagem de 2017, da precisão que você começa a ver os veículos. Então você pode fazer aplicação na área de transportes, né? Você quantificar veículo. Aí da área da USP, né? Aí uma imagem, uma fotografia aérea, é outra ferramenta. Eu posso usar a imagem de satélite, posso usar a imagem aérea, uma fotografia aérea. Característica dos instrumentos, aí vem as estações totais aplicadas na construção de rodovias, né? Na implantação de rodovias. Os níveis, hoje os níveis digitais. Então não faz sentido hoje você comprar nível e ficar lendo mira. Então, nível digital, faz uma leitura numa mira digital, então aumenta a precisão. Eu estou fazendo parte agora da comissão de atualização da norma brasileira de topografia, que é a NBR 13133, que é uma norma de 1994. E era para a gente ter aprovado essa norma atual, de 2016, está tendo um atraso na BNT, e um dos fatores é entrar, que na norma anterior não contempla nível digital, agora já vem contemplando nível digital. A anterior fala de estação total, mas de uma forma bem simples, tanto que a precisão dos instrumentos que estão lá são instrumentos antigos, então estamos atualizando a precisão dos levantamentos. Em termos de nivelamento, o melhor nivelamento da norma brasileira é o pior nivelamento da norma alemã. Você vê o quanto que nossa norma é ruim, que se permite errar 12 milímetros por quilômetro, enquanto o alemão trabalha com a metade, 6 milímetros por quilômetro. E você pega lá, em determinado ponto da norma, que é 2 milímetros por quilômetro, e tem que estar 12. Um trabalho alemão, para ser considerado bom, é de 2 a 4 milímetros por quilômetro, e o Brasil, 12. Então nós estamos atualizando isso aí. Por quê? Porque os equipamentos melhoraram muito. 12 milímetros por quilômetro é ótico mecânico.
E aí depende não só da construção do equipamento, e aí tem um erro daquela pessoa, né, que fica na frente do instrumento, né? Esse cara é que é complicado. E aí não justifica hoje você ficar fazendo um levantamento e lendo mira, né? Então, você já vai utilizar um equipamento digital para fazer os levantamentos. Hoje, os equipamentos de topografia estão tão bons que hoje podemos fazer controle de obra civil. Isso aqui foi uma experiência, eu participei desse trabalho. Aqui é a ponte rodoferroviária, que tem aqui entre São Paulo e Mato Grosso, que no final seguindo a Washington Luiz, Fernandópolis, Jales, e aí a divisa São Paulo com Mato Grosso. Essa é a ponte, aqui embaixo é a parte ferroviária e aqui em cima a parte rodoviária. Antes de liberar essa ponte ao tráfego, eu participei da medição dessa ponte para fazer o teste de carga da ponte. Nós fizemos ali, tem o carregamento de trem, aqui em cima dá para perceber um caminhão. Então aqui nós temos 8 vagões de trem carregados com pedra, e em cima foram 32 caminhões carregados com pedra, a carga máxima, e para ver qual seria a deformação da estrutura. Então o pessoal da estrutura usou as técnicas de estrutura, e eu usei as técnicas geomáticas. Utilizamos na época, isso foi em 1998, antes do Fernando Henrique inaugurar. Fizemos todas as medições e essa ponte teve no vão central, esse vão ali de pilar são 100 metros, a flecha no vão central foi de 19 milímetros. Uma ponte super dimensionada, né? Projeto de arquiteto essa ponte, ou projeto da ponte, mas o cálculo foi engenheiro que fez. Aqui uma outra aplicação da geomática. Isso aqui foi aqui perto de São José dos Campos. Essa ponte ela é sobre a ferrovia que vem do centro-oeste. Essa ponte, não tem aqui a imagem, mas por baixo ela estava toda corrosiva, a ferragem já estava toda deteriorada. E a grande preocupação era que na época da safra, o caminhão vir carregado daquela região, passar em cima da ponte, e essa ponte estava tendo muito problema de vibração. Nós fomos lá medir a ponte, então nós usamos um nível automático. No Brasil só tem 2 iguais a esse. Esses níveis, um igual a esse foi usado na construção da Rio-Niterói, e o segundo é esse nosso da ESC. Temos aqui no nosso laboratório. Então nós fizemos a medição com esse nível automático e ao mesmo tempo, isso aí é o nosso técnico, ele media de um lado e eu media do outro. Coloquei uma estação total com prismas instalados aqui ao longo da ponte, e aí o caminhão entrava carregado de pedra, que era 3 vezes a carga de cana, né? Então nós fizemos, e fazendo as medições dessa ponte, passou em todos os testes, e depois chegou-se à conclusão, porque a grande preocupação é se tivesse que fazer outra ponte. E aí recuperamos a ponte. Aí o pessoal das estruturas foi e recuperou a ponte. Até onde eu sei, está lá funcionando a ponte. E nesse caso específico, o pessoal das estruturas não quis nem medir, falou, não, vocês vão lá e medem. Então foi utilizado técnica topográfica para medir. E uma coisa extremamente simples, né? O que foi feito? A ponte descarregada, eu com a estação total olhando os prismas, eu determinava a coordenada daquele prisma, XYZ dele. E agora eu carrego a ponte, espero 15 minutos para ver se essa ponte muda. Como que eu sei que ela mudou? Se a coordenada mudou. A referência é a mesma. Então eu vou lá, meço, fizemos várias medições, né? Aí o caminhão ia, voltava. Aí, interessante nós propusemos na época, eles tinham um problema geométrico nessa ponte. Se você observar aqui, ela é em arco, mas aqui, isso aqui é olhando a estrada era uma descida,
Então, na hora que o caminhão vinha carregado, havia um choque do pneu com a ponte. Então, nós também propusemos uma mudança na geometria da via. Então, vamos aplainar 200 metros antes da ponte, para que o caminhão venha no nível da ponte e não haja esse tipo de impacto. E essa foi a solução dada, e a safra até hoje está sendo salva. Aqui um outro exemplo, uma ponte conhecida, indo para São Paulo, aqui no trevo que vai para Analândia. Esquerda, Analândia, direita, Brotas. Então, essa ponte também estava apresentando um problema, porque os caminhões que vinham do sentido Brotas para ir para Analândia, é uma descida. Chegamos a medir um caminhão a 142 km por hora. Você imagina um caminhão carregado passando na ponte. Você chacoalhava na ponte. E a preocupação se ela viesse a romper, porque a parte de baixo da ponte também estava todo com problema. Então aqui tem algumas imagens dessa estrutura. Fizemos também uma medição com uma estação automática. Colocamos debaixo da parte da ponte vários prismas, sem carregamento, com carregamento estático, e aí ia controlar a variação de coordenada dos prismas, né? Essa estação foi uma experiência, quando a Leica lançou essa estação robotizada, ela fazia toda a varredura dos pontos sozinha, né, automático. Calibramos as leituras, mandava medir, ela buscava o prisma, lia, depois ia para o outro, e eram 16 prismas ao longo dessa parte inferior da ponte. E aí fizeram a recuperação da ponte. Se quem passar lá observar, eles usaram uma técnica muito interessante, tipo um band-aid, né? Um neoprene debaixo da coisa, que está lá funcionando até hoje. Que suporta. O Taqueia. Estava junto com o Taqueia na época. O Taqueia e o... Não tinha mais um. Não era o Munir. Quem era, rapaz? Não era o Max também, não. Vou lembrar. E aí hoje os instrumentos topográficos dá para você controlar toda a obra civil. Então até uma coisa melhorou, que a gente precisava de prisma, para você ficar focando no prisma, hoje é que tem equipamento que não precisa nem mais de prisma. Você delimita os pontos que você quer medir, ele emite o raio, né? Você quer verificar numa obra, numa implantação de uma obra, os parafusos que vão encaixar hoje, já vem com tudo pré-moldado, estão espacialmente no local correto? Porque na hora que eu trouxer um pilar, uma viga que vai ter que encaixar naquele parafuso, ou uma peça que vai ter que ser parafusada ali, você traz isso tudo para um campo espacial, você determina no projeto que aquele parafuso tem uma coordenada. Agora, ele está na coordenada dele? Agora eu vou lá, pego um aparelho, posso chegar numa conclusão e falar, esse parafuso aqui não está no lugar dele. Porque foi detectado, ele tinha que estar aqui, ó. Agora imagina na hora que você trouxer uma estrutura de tanta tonelada lá, na hora que você for colocar no encaixe, né? Quem vai pagar o prejuízo? E aí eu vou contar uma experiência minha como um estagiário de engenharia. Estagiários. Eu fui trabalhar na Aracruz Celulose. Como eu sempre trabalhei com topografia, e eu fui instalar uma base de concreto de alta resistência, de onde essa base, eles iam passar uma tubulação que ia passar polpa de celulose. Então vinha uma estrutura metálica que tinha que encaixar tipo aqueles parafusos ali. Só que no projeto, falava lá que tinha que ter uma altura de 100 milímetros, de um concreto de alta resistência, e que eu fiz uma interpretação errada daqueles 100 milímetros. Eu era estagiário, mas o engenheiro, meu chefe, porque na dúvida, como é que faz? Não, é isso aqui mesmo, segue o projeto, faz desse jeito aí. Fui lá e fiz. Na hora que veio a peça, aqueles 100 milímetros
estava menos, era 100 milímetros acima. E aí não encaixou a peça. Era uma parada de fábrica, a fábrica para 2 vezes por ano para fazer manutenção geral. Houve um atraso, porque teve que colocar o outro concreto, houve um atraso de 4 dias e foram alguns milhares de reais de prejuízo. Eu era estagiário. Quem rolou a cabeça? O cara perdeu o emprego. Né? Aqui hoje os scanners. Quero fazer um levantamento da rodovia. Né? Como funciona o scanner? Pego as imagens, depois que eu quero aquela nuvem de pontos, eu trato aquele que foi levantado, e agora eu reproduzo o projeto disso aí. Eu posso fazer um as-built daquela obra. Né? E eu posso fazer o meu projeto. Né? E aí, né, os levantamentos, para depois ver, medir se a estrutura teve alguma deformação, né, ver se está de acordo com o projeto inicial. Posso fazer via aéreo, né, que são os scanners aerotransportados. E aí um exemplo, né, você coloca num veículo aerotransportado, um scanner, isso aí é uma nuvem de pontos que ele gera. Eu quero fazer um as-built de uma rodovia, quero ver a condição que está uma rodovia. Feito esse levantamento, eu posso depois, com aquela nuvem de pontos, gerar uma imagem, né? E jogar isso aí num CAD. Mesma coisa de superfície, faço um levantamento, isso aí é nuvem de pontos. Para depois pegar um levantamento e ver como é que é a condição topográfica daquela região. Hoje muito utilizado aí os equipamentos na hora de fazer escavação de túneis. Então eu faço todo o meu projeto, está ali tudo desenhado. Agora eu vou escavar. Faço todo o meu controle de escavação de túnel através de uma estação total. Então a estação vai delimitando, tem que ali vai ser os pontos que eu vou colocar os explosivos. E vai controlando toda a escavação, né? E o cara agora vai colocar ali as bananas de dinamite, os explosivos. Depois eu confiro se aquele túnel está caminhando na direção do projeto. Isso foi utilizado no Canal da Mancha. Essa tecnologia. Tá? Do Eurotúnel. Agora você imagina para pensar, como é que construiu aquilo baixo do mar? Né? Como é que o francês encontrou com o inglês? Pois é. Ali eles tiveram que usar o mesmo sistema de referência, com certeza. Era o cheiro do alho. Depois eu vou conferir, né? Pego no scanner, deixa eu ver se eu estou nas coordenadas de projeto. E aí, então, posso comparar, né? Faço um as-built, comparo com o projeto inicial, né? Porque eu já tenho lá do projeto inicial. Outra tecnologia, temos que fazer nivelamento de linha ferroviária. Isso era feito por nivelamento. Hoje nós temos equipamentos para fazer isso. Temos as estações totais, eu vou andando com o equipamento, a estação vai lendo ali o instrumento, e aí ele vai me gerando a informação do desnível dos trilhos. A Vale do Rio Doce tem esse sistema. Né? Já aplica esse sistema já há algum tempo. Hoje eu tenho equipamento totalmente robotizado. Eu posso fazer construção que ele tem uma estação com sistema GNSS. Você olha ali acima da cabeça daquele operário, tem uma antena GNSS. E esse equipamento vai andando, vai construindo segundo um projeto. Né? Aí, também, né, se eu quero regularizar um terreno, coloco um nível rotativo, ele fica mandando um laser naquela altitude que eu quero, aquele equipamento tem um detector de laser, e aí ele controla a escavação. Né? Hoje tem as motoniveladoras que tem esse tipo de equipamento. Né? E aí as tecnologias, né?
GNSS, que é a grande vedete nos últimos tempos, né? Então, hoje, quando a gente compra um equipamento, você não compra um equipamento GPS, você compra um equipamento GNSS. Hoje, o GPS tem 31 satélites e o GLONASS tem 24. O GPS americano, o GLONASS soviético, o Galileu europeu e o BeiDou chinês. E agora tem um sistema japonês que está entrando em operação, né? Aquela região, né, depois que a China criou o dele, o Japão também criou por uma questão de segurança militar. Lembrando que esses sistemas nasceram, não foi para uso civil, foi para uso militar, né? A ideia de um sistema de posicionamento é como que eu localizo um navio no meio do oceano, que esse era um problema que tiveram na Segunda Guerra. Eles quiseram resolver um problema da Segunda Guerra. Saía um avião de um porta-avião para ir lá jogar, fazer um bombardeio. Como que ele volta? Quantos morreram? Ou quantos tiveram que descer em solo, foram apreendidos, morreram, porque não tinha como voltar. E aí vamos resolver o problema, porque eu tenho que sair de um ponto de coordenada conhecida, vou lá e volto para o ponto que eu saí. Eu informo isso na navegação da aviação e volto, né? E daí que surgiu o sistema Transit americano, depois evoluiu para o GPS, e aí, para grande surpresa, os russos tiveram um sistema primeiro que os americanos, que era melhor, o sistema GLONASS, inicialmente era melhor, se você olhar sob o ponto de vista de navegação. O sistema GPS, antes de 2002, tinha uma precisão de navegação de 100 metros. O que é a posição de navegação? Eu tenho um aparelho, com o seu GPS do carro, você ligando, a coordenada tem um erro de um raio de 100 metros. Então, o que acontecia no passado? Você está andando na rodovia, isso às vezes acontece em determinada região no Brasil. Você está com um carro na rodovia e não aparece na tela você andando na rodovia, o carrinho aparece lá do lado. Principalmente quem vai aqui para a região de Minas Gerais, porque tem um problema de mapeamento. Tá? E o sistema russo era 25 metros de navegação. Então era melhor. Aí o americano melhorou. Os Estados Unidos, a partir de 2002, acabou com um dos efeitos que degradavam o sinal, que era uma questão de segurança. Então isso baixou de 100 metros. Hoje, para a nossa região aqui de São Carlos, varia de 1 a 3 metros. Posição de navegação. Por isso que a gente usa hoje GPS aqui em São Carlos, você consegue chegar nos endereços. Mas tem cidade no Brasil que você não chega. Mas aí o problema não é do GPS, o problema é do mapa que está dentro dele. Tá? Então, temos aí esses sistemas. Aí hoje, estação, isso aí que era no passado, ter a estação e ter o GNSS, hoje já temos as Smart Station, são as estações GPS. Então, você está lá no campo, acabou aquele negócio de ficar transportando coordenada. Eu estou aqui, o aparelho já mede a minha coordenada georreferenciada, eu só meço os ângulos e as distâncias, acho os pontos que eu quero levantar, e ele vai me determinando as posições, né? Com precisão milimétrica. E aí eu posso usar para fazer cadastro, né? E a grande vedete do momento, que é o GPS, o GNSS em RTK, Real Time Kinematic. Né? Eu posso estar fazendo o levantamento em tempo real, posso locar uma obra em tempo real, né? A partir do momento que eu tenho um equipamento numa estação de referência, uma estação de coordenada conhecida, eu vou medindo com o outro, esse aparelho vai me mandando correções, né? Vale a pena aqui explicar, mas vai te mandando informações, onde aquele aparelho de lá determina a posição dele com precisão centimétrica, hoje variando de 1 a 3 centímetros. Ou o que diz, né? Inferior a 3 centímetros.
Agricultura, o que chama agricultura de precisão, né? Esse termo agricultura de precisão nasceu por isso aí. Né? E aí eu posso usar o equipamento para controlar estruturas. Isso aí está usando para ver a deformação de uma ponte. Né? Isso aí é no Canadá. Estivemos lá fazendo uma experiência com o pessoal. Essa ponte é interessante, essa ponte é uma ponte que chega em Quebec. Isso aqui está num vale, né, ao longo desse rio, que quando venta, eles fecham até o tráfego, que a ponte chacoalha. E eles vão lá medir. Né, isso aí que a gente estava medindo. Fizeram uma experiência também na ponte estaiada de São Paulo, há um tempo atrás, que ela estava dando umas mexidinhas meio esquisitas lá, andaram medindo lá. A nova. E aí, para você fazer trabalhos, o que acontece? Você precisa de estações de referência. Porque hoje não justifica, dependendo do local que você está, não justifica comprar 2 aparelhos. Você tendo uma estação de referência, um aparelho você sai medindo, pega os dados da estação de referência. Para nós em São Carlos, temos a estação ESC. Os dados são de graça, estão lá disponíveis. Você sai medindo aí pela cidade, pega os dados da nossa estação. Esse foi um projeto que eu fiz para o CNPq e está aí essa estação funcionando já há uns 10 anos. Pode. Toda a questão é do rádio. Qual é o alcance do rádio? Tá? Aí é custo. Tem rádio de 1 km, tem rádio de 5 km, rádio de 10 km. Estou acabando aqui, cara. Estou tentando. E aí a navegação, né? Dos mais diferentes tipos, na área de transportes, usa GPS. Nós usamos no nosso dia a dia. E hoje nem se compra aparelho, né? Receptor GPS, o celular já tem. Né? O Waze, a febre do momento. Né? E aí, na área de transporte, né? Todas as grandes empresas de transporte, de logística, aí, o pessoal usa porque quer ter o controle da frota. Aqui um trabalho... Aqui. Na aviação, né? É obrigatório ter um receptor GPS. Agora não podemos chegar nesse exagero, né? Já fiz isso, tá? Qual que está certo? Não precisa disso. Né? Mas eu tenho vários equipamentos desses que eu ficava testando. Há uns 10 anos atrás, a EPTV nós fizemos uma reportagem e a repórter me perguntava, mas professor, GPS não funciona. Mas como não funciona? Eu pego o GPS lá, eu coloco o endereço e ele me manda em outro lugar. Eu falei, o problema não é do GPS, o problema é do mapa de São Carlos. E realmente tinha esse problema. Então eu entrava lá, quero chegar na USP, colocava Avenida Trabalhador São Carlense 400. Ele me jogava lá no caso. O problema é o mapa. E aí, né, a navegação e tal. Os equipamentos hoje são equipamentos hoje praticamente sem operador, tudo automatizado, está lá a antena GPS, você entra com todos os dados do projeto, o equipamento sai praticamente trabalhando sozinho. A manobra. O cara vai lá só para o piloto de Fórmula 1 hoje, né? Só tira para tirar o carro do box. Equipamento de terraplenagem. Então já tem ali qual é a altura, qual é a altitude que quer que corta. De pavimentação, qual é a espessura de asfalto, né? Qual a altura que ele vai... A grande ferramenta, né? Sistema de informação geográfica. Se usa sistema de informação geográfica para tudo hoje. A cidade que não tem um sistema de informação geográfica são as cidades inteligentes. Faz parte da cidade inteligente, tem um SIG. Na construção civil, no pátio de obra, onde estão localizados os elementos da obra? Precisa, você vai mapear aquilo ali. Usa um sistema. Gerência de pavimentos, né? Saber na rodovia quais são as regiões que precisam de fazer recuperação de asfalto. Aí você
faz o levantamento e localiza. Aonde que tem que fazer alteração de projeto geométrico. Aonde que acontece mais acidentes. Então você localiza espacialmente. Eu orientei, o Douglas fez parte, né, da banca, do mestrado. Fizemos um estudo seguinte, quais são os pontos da cidade de São Carlos que acontecem os acidentes? Espacialmente. E por que acontece naquele lugar? É problema de geometria da via? É problema de sinalização? É problema de iluminação? Por que acontece? É análise do espaço onde vivemos. Volta lá na primeira transparência. O homem se preocupa no meio onde vive. Aqui foi uma tese de doutorado que eu orientei, interessante isso, o uso de drone para fazer levantamento, e a partir do levantamento, vamos só, é um videozinho de 30 segundos, chacoalha ali para ele pegar no tranco, joga o coitado para cima, isso aí foi lá na área do Campus 2, joga, isso já foi toda a trajetória dele pré-programada, então ele vai fazer um voo, né? Vai aparecer ali na tela, ali, ó. Então nós fizemos a programação, essas linhas vermelhas aqui, ó, onde que ele tinha que voar. Então ele ia numa linha, retornava, então ele ia fazendo um zigue-zague e tirando foto. Tá vendo o barulhinho? Tirando as fotos. É uma aerofotogrametria com drone. Então ele vai voando e tal. Ele está lá, tá vendo? Ele fez a volta, agora cortamos o filme, agora ele está retornando para o lugar que ele saiu. Aterrissou. Então daí gerou essa imagem. Todas aquelas fotos que ele tirou. Vamos tratar as imagens. Aí esse aluno foi para a Austrália, que era um centro que desenvolveu toda a tecnologia para tratar essas imagens. E o que nós queríamos saber? Quero fazer um levantamento da rua e quero saber a condição que está aquela rua, onde eu preciso fazer a recuperação de asfalto. Isso é gerência de pavimentos. Tá a hora, imagina uma cidade, a nossa cidade fazendo isso aí, né? Asfalta tudo, porque tem que fazer tudo. Isso aqui é uma área ali perto do Campus 2, na área 2 da USP, naquele bairro, né? Nós fizemos como nossa área de teste. E aí agora o aluno desenvolveu num tratamento de imagem e ele quantificou a quantidade de remendos naquele asfalto e dizer, ó, a condição desse asfalto é essa, tem tantos % de... Aqui um outro trabalho, e agora isso aí virou uma tese, o aluno está desenvolvendo uma tese, que é localização de hidrantes numa cidade. A nossa preocupação é incêndio. Quantos hidrantes tem na cidade de São Carlos? Aonde eles estão localizados? Você estava na qualificação? Na qualificação do Rafael. Então, no mestrado dele, ele fez o levantamento e ele desenvolveu um aplicativo para o bombeiro de São Carlos, que o bombeiro recebe o chamado e ele, na realidade, ele funciona como um Waze, né? E ele dá a rota para o bombeiro para chegar naquele local do acidente e dizendo se ele precisar de abastecer o caminhão, aonde é o hidrante mais próximo. E aí ele consegue fazer o abastecimento, para ele não ficar procurando o local. Porque nós temos um problema em São Carlos, aí tem as várias, aí a rota que ele vai traçar, que é achar o hidrante. Então, e tem a classificação de hidrantes, né? Você vai observar, esse aqui é vermelho com a tampa verde, tem amarelo com tampa, tem uma denominação disso aí, tá? Que é a vazão do hidrante. 1.000 metros, 1.000 litros, 2.000 litros, 500, 1.000 e 2.000, né? Tem toda uma classificação disso aí. Porque você pode chegar numa situação dessa, dependendo do ângulo que você olha, você não enxerga o hidrante. E aí o motorista lá do carro fica procurando hidrante e o troço lá pegando fogo.
né? Agora, a tese do aluno é automatizar isso. Eu tenho uma cidade, nós temos que fazer um levantamento do potencial de incêndio dessa cidade. E o que é esse potencial de incêndio? Que a gente chama de carga de incêndio. Um bairro residencial tem uma carga de incêndio. Uma área comercial tem uma outra carga de incêndio. Uma área industrial tem outra carga de incêndio. Então, olhando dentro das normas, já está automatizando isso, a tese dele está quase pronta. E automaticamente o sistema diz, esta cidade precisa de X hidrantes e eles têm que ser colocados em tais lugares. Tá? Então, é uma forma de otimizar. São Carlos tem uma boa quantidade, da ordem de 128 hidrantes. Já atende a cidade. Então tem aí está repetindo isso aí. Não sei por que está. Aí, antigamente, né, pegamos a China aí, como é que se fazia locomoção na China? Era a famosa muralha da China, né? Aí tem um vídeo aqui que eu vou cortar. Aí a construção da Rio-Niterói e tal. E aí tem um filminho. Aqui está em rede? Não, né? Não tá. Tem um filme, mas eu indico, entra no YouTube, pega lá, pontes, as grandes pontes, construção das grandes pontes. Tem? Tem uma ponte na China que tem 146 quilômetros, um viaduto e ponte. E hoje a China é o país do mundo que tem maior desenvolvimento na área de construção, de equipamento de construção. Cai. Eles estão assim, eles constroem um prédio de 10 andares em 4 semanas, a construção é desse tipo. Então tem aqui, vou pegar aqui, não sei se vai... que não. Acho que não vai pegar, não. Não, é só ter paciência. Mas, opa, não é possível localizar o servidor. Menomala. E aí as grandes obras, né? Temos as grandes obras no Brasil, Itaipu, Ponte Rio-Niterói, e aí com toda essa evolução tecnológica, a pergunta é, acabaram-se os piquetes? As estacas? Né? Não é bem assim, né? Ainda as pequenas obras ainda vai continuar usando piquete, e ainda... agora resolveu? É outra coisa. Isso é outra. Então não é bem assim. As pequenas obras ainda você vai medir com trena, né? Lá numa obra, num terreno. Agora, nós temos tecnologia para tudo. E não dá para imaginar hoje a construção civil se não utilizar técnicas de geomática, né? A tecnologia está aí para usar e temos que pensar nisso, né? Qual a melhor solução? Nós somos engenheiros para achar a melhor solução. Eu defino engenharia como sendo a arte de resolver problemas, né? Então aí está ali na hora que você estiver no seu momento de inspiração, fica aí de... Tá ok? Obrigado aí, desculpa tomar para vocês, está todo mundo cansado. Eu fico à disposição, o contato está ali. Queria agradecer aí ao professor Segantini, eu acho que
para quem começou 400 anos de Cristo e terminou agora no século 21, a gente passou aí por séculos e séculos de evolução, né, do tratamento, uma grande lição. Queria saber se alguém tem alguma pergunta, que nós estamos com o avançado da hora. Tem aqui? Acho que nós vamos ruminar esse assunto aqui, Segantini, e gostaria de agradecer mesmo, né? É a primeira vez que eu vi a tua apresentação e a gente vai incluí-la lá na lista da CRP, porque entra aí em outros assuntos, né? Então, eu vou aproveitar aqui o momento, Segantini. Eu nunca dei um diploma para um professor doutor. Entregar aqui. Queria uma salva de palmas para o professor. E que esse vinho aí não te tire das referências. Pessoal, muito obrigado, boa noite a todos, né? Vou deixar a palavra para o Segantini. Finalizar. Tem aí alguns livros, né, que eu tenho publicado. Os livros de topografia. Já fizeram topografia? Vocês são civis? Passaram? Estudaram o meu livro? Não, né? Tem aí os 2 livros de topografia, o livro de projeto geométrico, se não fizeram a disciplina de projeto geométrico, e o livro de GPS. Tem outros aí, a gente não enumerou, mas qualquer contato, tem o meu e-mail, sintam-se na liberdade, tá bem? Estou sempre à disposição. Obrigado aí pela paciência.